O orvalho ainda cobria a grama quando Dona Iracema saiu para o quintal naquela manhã de outubro em Mariana, Minas Gerais. O sol mal começava a despontar por trás das montanhas, projetando um brilho dourado sobre as velhas casas coloniais. A cidade estava acordando lentamente, com o cheiro de café fresco saindo pelas janelas e o barulho distante dos sinos da igreja de São Pedro. Iracema olhou para a casa imponente da família Mendonça do outro lado da rua. Construída no século XIX, a mansão de 2 andares com janelas azuis e fachada branca destacava-se entre as demais construções. Dr. Paulo Mendonça, juiz respeitado na comarca, já estava saindo para o trabalho em seu carro importado. Sempre impecável em seu terno escuro, cabelos grisalhos penteados para trás, postura rígida e um olhar que parecia avaliar tudo e todos. Ao lado dele, Teresa Mendonça, sua esposa, acenava da porta. Usava um vestido caro, joias discretas, cabelo tingido e perfeitamente arrumado. Sorria, mas não com os olhos. Nunca com os olhos. Iracema conhecia aquele tipo de sorriso. Trabalhava como faxineira na mansão dos Mendonça há mais de 30 anos e sabia como era o ambiente dentro daquelas paredes grossas, silêncio opressivo, ordens sussurradas, olhares de advertência. E desde que o pequeno Lucas chegou, 5 anos atrás, o ar ficará ainda mais pesado. Lucas, um menino de olhos grandes e quietos, havia sido adotado após Teresa perder o 4º bebê em sequência. Dr. Paulo decidirá que uma adoção seria mais prática. Um menino já crescido, que entenda regras, ele dissera para a assistente social, como se estivesse encomendando um móvel. O menino tinha 4 anos quando chegou. Não chorava, mas falava durante o sono. Andava pela casa como um fantasma, observando tudo com aqueles olhos que pareciam guardar memórias de outro lugar, de outra vida. Na mansão dos Mendonça, o dia começava com rituais precisos. Café às 7, servido na porcelana inglesa. Paulo lia o jornal enquanto Teresa organizava o cardápio do dia com a cozinheira. Lucas sentava-se quieto, mexendo na comida, observando o quintal dos fundos pela janela da copa. Coma direito, menino, Paulo ordenava sem levantar os olhos do jornal. Está desperdiçando comida. Lucas obedecia automaticamente, sem dizer uma palavra. Seus olhos sempre voltavam para a janela, para o fundo do quintal, onde ficava o velho poço desativado, coberto por uma pesada tampa de madeira e cercado por samambaias secas. Naquele dia, quando Iracema chegou para trabalhar, encontrou Lucas sentado no banco do jardim, olhando fixamente para o poço. Aproximou-se devagar, com cuidado para não assustá-lo. Bom dia, meu anjo. O que está fazendo aqui sozinho? Lucas não desviou o olhar do poço. Seus dedinhos apertavam algo escondido dentro do bolso. Ela canta para mim de noite, sussurrou tão baixo que Iracema precisou se inclinar para ouvir. A moça do poço. Um calafrio subiu pela espinha da faxineira. Que moça, querido? A moça do vestido vermelho. Ela diz que é minha mãe de verdade. Então Lucas virou-se para Iracema, seus olhos enormes e solenes. Ela está lá embaixo. No poço. Ela não queria ir, mas fizeram ela ir. Iracema sentiu as pernas fraquejarem. Lembrou-se das histórias que circulavam há anos. De como a jovem Rita, empregada da casa, havia desaparecido repentinamente. De como o Dr. Paulo anunciou que ela havia voltado para o Nordeste sem se despedir de ninguém. E de como, poucos meses depois, surgiram notícias de que ele estaria adotando um bebê de um orfanato em São Paulo. Quem te contou isso, Lucas? Perguntou com voz trêmula. Ela me mostra nos sonhos. Mostra como era antes. Como ela cantava para mim. Ele hesitou, olhando ao redor para certificar-se de que estavam sozinhos. Ela tinha um colar com uma pedra vermelha. Igual esse. Lucas abriu a mão pequena, revelando um pingente antigo com uma pedra vermelha desgastada. O mesmo que Rita usava todos os dias, até desaparecer naquela noite chuvosa de maio. E naquele momento, sob o sol da manhã de Mariana, 2 realidades colidiram no coração de Iracema. O mundo organizado e poderoso da família Mendonça, e o sussurro persistente de uma verdade que, como água, sempre encontra um caminho para vir à tona. Iracema não dormiu naquela noite. O pingente de Rita parecia queimar em sua mão depois que Lucas o entregou com um pedido sussurrado: guarda para mim, tia Ira. Se ele ver, vai jogar fora. A faxineira escondeu o objeto em um saquinho de pano entre suas ervas de chá. Suas mãos tremiam enquanto preparava o café na manhã seguinte. Dr. Paulo estava irritado. O jornal noticiava que o prefeito apoiaria seu rival político nas próximas eleições para desembargador. Seu copo bateu na mesa com força, fazendo Teresa se encolher imperceptivelmente. Quero esse quintal limpo hoje, ordenou Paulo sem olhar para a empregada.
Vamos receber o promotor Sérgio para um churrasco no domingo. E corte aquelas samambaias perto do poço. Estão dando um aspecto de abandono à propriedade. Iracema assentiu, evitando olhar para Lucas, que comia em silêncio. O menino parecia ainda menor naquela manhã, como se tentasse desaparecer na cadeira alta de mogno. Ao meio-dia, o calor de outubro castigava Mariana. No colégio particular Santo Antônio, Lucas sentava-se sozinho no canto do pátio durante o recreio. Não participava das brincadeiras, não se juntava aos grupos. A professora Denise observava preocupada enquanto ele desenhava compulsivamente no caderno. Lucas, você não quer brincar com os outros meninos? Ela perguntou, ajoelhando-se ao seu lado. Ele apenas balançou a cabeça sem desviar os olhos do papel. Denise espiou o desenho. Um círculo escuro, algo como um poço, e uma figura feminina ao fundo, com os braços erguidos como se pedisse ajuda. Uma mancha vermelha no pescoço da figura parecia representar um colar. Quem é essa no seu desenho, Lucas? Minha mãe verdadeira, respondeu com naturalidade, ainda desenhando. Denise engoliu em seco. Sabia da adoção, mas o assunto era delicado. Sua mãe é a Dona Teresa, não é? Lucas levantou os olhos, encarando-a com uma seriedade desconcertante para uma criança de 9 anos. Não. Minha mãe verdadeira está no poço da casa. Ela canta para mim. Naquela tarde, durante a reunião de pais, Denise mencionou os desenhos para Teresa. A mulher empalideceu visivelmente, seus dedos apertando a bolsa de couro importada. Ele tem uma imaginação muito fértil, respondeu com um sorriso forçado. Vamos levá-lo a um psicólogo. Na saída, Teresa agarrou o braço de Lucas com força, arrastando-o para o carro. O que você anda dizendo na escola? Quer nos envergonhar? Desculpa, mãe, murmurou automaticamente. Eu e seu pai te demos tudo. Uma casa, educação, roupas de marca. Tem ideia de quantos órfãos dariam tudo para estar no seu lugar? A voz dela tremia. Se continuar com essas histórias, sabe o que vai acontecer? Lucas sabia. Já havia escutado esta ameaça antes. Vou voltar pro orfanato. Exatamente. É isso que você quer? Aquela noite, durante o jantar, Dr. Paulo foi informado do ocorrido. Seu garfo parou no ar, depois desceu lentamente até o prato. Olhou para o filho adotivo como se avaliasse um réu. Então você anda falando sobre fantasmas na escola. Não era uma pergunta. Lucas manteve os olhos fixos no prato. Olhe para mim quando falo com você, ordenou o juiz. Quando o menino obedeceu, continuou com voz gélida. Na minha casa não há lugar para mentiras ou fantasias. Entendeu? Sim, senhor. Vá para o quarto sem jantar. Amanhã começaremos sessões com Dr. Mateus. Ele vai corrigir essa sua imaginação. Lucas se levantou em silêncio. Ao passar pela cozinha, Iracema tentou entregar-lhe um pão escondido, mas ele recusou com um meneio de cabeça. Seus olhos estavam secos, como se já tivesse aprendido que lágrimas não serviam para nada naquela casa. Mais tarde, Iracema ouviu vozes alteradas no escritório. Paulo falava ao telefone, enquanto Teresa aguardava sentada rigidamente na poltrona. Estou ciente dos riscos, Sérgio, dizia Paulo em tom baixo. O menino está fantasiando, só isso. Não, ninguém mais sabe. Claro que não, aquele poço está selado há anos. Sim, entendo a preocupação, mas garanto que está tudo sob controle. Teresa parecia uma estátua, apenas seus olhos moviam-se inquietos. Se as histórias continuarem, Paulo disse após desligar, teremos que mandá-lo para um internato. Não trabalhei tanto para perder tudo por causa das fantasias de um moleque. Naquela noite, o vento de outubro soprou mais forte em Mariana, balançando as folhas do ipê amarelo que se debruçava sobre o muro da mansão. E no quarto de Lucas, o menino dormia inquieto, seus lábios movendo-se como se respondesse a uma canção que só ele podia ouvir. Os meses que se seguiram transformaram a vida de Lucas em um pesadelo controlado. 3 vezes por semana, era levado ao consultório do Dr. Mateus Albuquerque, um psiquiatra renomado de Belo Horizonte que mantinha um consultório em Mariana. O médico, amigo próximo do juiz Paulo, diagnosticou o menino com distúrbio fantasioso persistente e iniciou um tratamento com remédios que deixavam Lucas letárgico, com olhos opacos e movimentos lentos. É apenas temporário, explicava Dr. Mateus para Teresa enquanto Lucas aguardava na sala de espera. O cérebro infantil é maleável. Com medicação adequada e terapia corretiva, ele logo abandonará essas fantasias. Na escola, as notas de Lucas despencaram. Durante as aulas, lutava para manter os olhos abertos, a cabeça pesada demais para sustentá-la. Os outros alunos começaram a chamá-lo de ambi e retardado,
criando um círculo ao seu redor durante o recreio para imitar seus movimentos lentos. Minha mãe tá no poço, ombava Marcelo, o filho do delegado, numa voz arrastada. Ela cá anta pra mim. As crianças riam enquanto Lucas se encolhia contra a parede, tentando fazer-se invisível. A professora Denise tentou intervir, mas parou ao perceber o olhar gelado da diretora, que murmurou: "Não se meta. É filho do juiz Mendonça." Em casa, a situação era ainda pior. Dr. Paulo havia ordenado que o antigo poço fosse completamente concretado. Durante 3 dias, operários trabalharam derramando concreto no buraco profundo, selando-o permanentemente. Lucas observava da janela de seu quarto, silencioso, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Iracema, que ainda guardava o medalhão, tentou confortá-lo. "Não chore, meu anjo. Às vezes, é melhor deixar os mortos descansarem." Os olhos de Lucas encontraram os dela. "Ela não está descansando, tia Ira. Ela está presa. E agora não vai poder sair nunca mais." Após o concretamento do poço, Lucas parou de comer. Recusava-se a tocar na comida, definhando a olhos vistos. Quando questionado, dizia simplesmente que não conseguia engolir sabendo que sua mãe verdadeira estava sufocando debaixo do concreto. Na festa junina da escola, o incidente que todos temiam finalmente aconteceu. Lucas estava sentado sozinho quando Marcelo e outros meninos se aproximaram, carregando refrigerantes. "Ex-Ambi, sua mãe fantasma apareceu para você hoje", provocou Marcelo. Lucas manteve os olhos baixos, tentando ignorá-los. "Estou falando com você, ô retardado." Marcelo derramou propositalmente refrigerante na cabeça de Lucas. "Talvez isso ajude a acordar." Os meninos riram, mas Lucas permaneceu imóvel, o líquido escorrendo por seu rosto e roupas. Foi então que algo se quebrou dentro dele, como uma represa cedendo sob pressão. Com uma velocidade que surpreendeu a todos, Lucas se levantou e empurrou Marcelo com tanta força que o menino caiu sobre uma mesa de doces, derrubando tudo. "Você não sabe de nada", gritou Lucas, a voz rouca de tanto tempo em silêncio. "Ela está lá. Ela foi jogada no poço." A festa inteira parou. Pais, professores e alunos observavam atônitos enquanto Lucas, sempre tão calado, gritava em meio às lágrimas. "Ele jogou ela lá porque ela era minha mãe. Ela não queria deixar ele me levar. Ela tentou fugir comigo, mas ele bateu nela. Eu vi nos meus sonhos. Eu lembro. Lembro do vestido vermelho dela." Teresa correu até o filho, tentando contê-lo, mas Lucas estava fora de si. "Vocês estão enterrando ela de novo. Todo dia vocês enterram ela de novo." Dr. Paulo chegou rapidamente, o rosto contorcido em uma mistura de fúria e pânico controlado. Com um movimento brusco, pegou o filho pelo braço, sussurrando ameaças em seu ouvido enquanto o arrastava para fora. Nas bordas da multidão, o promotor Sérgio observava a cena com uma expressão indecifrável. Naquela noite, Lucas foi internado na Clínica Santa Clara, um hospital psiquiátrico nos arredores de Belo Horizonte. O diagnóstico oficial: surto psicótico grave com delírios persistentes. "É para o bem dele", explicou Dr. Paulo ao assinar os documentos de internação. "O menino precisa de ajuda especializada." Enquanto o carro se afastava levando Lucas, Iracema chorou silenciosamente na cozinha, apertando o medalhão contra o peito. Do outro lado da rua, Dona Iracema viu uma luz acender no quarto de Denise, a professora. Através da janela aberta, podia ver a mulher ao telefone, gestos agitados, como quem relata algo urgente. Em Mariana, os rumores começaram a se espalhar. Sussurros nos mercados, olhares de soslaio na missa de domingo, perguntas cuidadosas sobre a jovem Rita, que havia trabalhado na casa dos Mendonça tantos anos atrás e desaparecido sem deixar rastros. Na Clínica Santa Clara, Lucas vivia em um mundo de paredes brancas e portas trancadas. Os primeiros dias foram um borrão de medicamentos e terapeuta após terapeuta tentando corrigir suas memórias. À noite, deitado na cama estreita, sentia falta do canto suave que costumava ouvir no escuro. Aqui, tão longe de Mariana, a voz de sua mãe verdadeira não o alcançava. Enquanto isso, Mariana fervilhava com os acontecimentos da festa junina. Na pequena cidade histórica, segredos tinham a tendência de fermentar até transbordar. Denise, a professora de Lucas, havia telefonado para seu irmão, Gabriel Santos, jornalista do Tribuna de Minas, relatando o incidente com detalhes perturbadores. "Não estou dizendo que é verdade", explicou ela. "Mas você precisava ver os olhos dele, Gabriel. Não era imaginação, era memória." Gabriel, jornalista investigativo com histórico de desvendar casos de corrupção, chegou a Mariana numa quarta-feira chuvosa.
Hospedou-se na pequena pousada próxima à igreja de São Francisco e começou a fazer perguntas discretas sobre a família Mendonça. A primeira quebra no muro de silêncio veio de forma inesperada. Uma senhora idosa, Dona Conceição, vendia verduras na feira quando Gabriel mencionou Rita. A moça do vestido vermelho, sussurrou a idosa, olhando ao redor nervosamente. Dizia que ia fugir com o bebê. Que ninguém ia tirar o filho dela. Que bebê? Perguntou Gabriel, o coração acelerando. O bebê que carregava. Estava grávida de uns 7 meses quando sumiu. Dr. Paulo disse que ela voltou pro Nordeste, mas Rita nunca se despediu de ninguém. E ela sempre mandava notícias para a irmã em Recife. Depois daquele maio, as cartas pararam de chegar. O jornalista anotou furiosamente. A peça que faltava no quebra-cabeça, Lucas não era adotado. Era filho biológico de Rita com alguém que não queria que essa verdade viesse à tona. Naquela mesma tarde, Gabriel encontrou Iracema saindo da missa. Após hesitar, a faxineira abriu a bolsa e mostrou o medalhão. Era dela. Lucas me deu. Disse que via nos sonhos. Com voz embargada, contou sobre as conversas com o menino, os desenhos, o medo constante nas semanas antes da internação. Preciso encontrar a família dela, decidiu Gabriel. Alguém que possa confirmar o desaparecimento, talvez fazer um exame de DNA com Lucas. Na clínica em Belo Horizonte, uma luz inesperada surgiu para Lucas. Doutora Camila Rodrigues, psicóloga recém-contratada, percebeu algo diferente no garoto. Enquanto outros médicos tentavam eliminar suas fantasias, ela começou a fazer perguntas diferentes. Conte-me sobre os seus sonhos, pediu em voz suave durante uma sessão. Não para julgar se são reais ou não. Apenas para entender. Era a primeira vez que alguém queria realmente ouvir. As palavras saíram aos poucos, depois em cascata. Lucas descreveu os sonhos detalhados, a mãe de vestido vermelho cantando uma canção específica em português com sotaque nordestino, o cheiro de cravo que ela usava, como ela falava sobre levar o bebê para Recife onde teria uma vida melhor, a discussão com o Dr. Paulo numa noite de chuva, o empurrão perto do poço. Doutora Camila tomava nota sem interromper, sem questionar. Quando Lucas terminou, ela perguntou algo que ninguém jamais havia perguntado. Você consegue se lembrar de algum detalhe sobre a canção que ela cantava? Lucas fechou os olhos, concentrando-se. Era sobre o mar, e sobre voltar para casa. Começou a cantarolar uma melodia suave, uma cantiga típica de Pernambuco que uma criança de Minas jamais conheceria sem ter ouvido antes. Doutora Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele não era o padrão típico de fantasia infantil. Era específico demais, detalhado demais. Após a sessão, a psicóloga fez algo arriscado, telefonou para Gabriel Santos, cujo cartão receberá de Denise. Não posso confirmar nem negar as alegações, disse cautelosamente. Mas este caso exige uma investigação mais profunda. As memórias dele são consistentes. Em Mariana, Gabriel descobriu que a irmã de Rita, Maria Lúcia Ferreira, trabalhava como enfermeira em Recife. Após uma longa conversa telefônica, ela concordou em vir a Minas Gerais. Nunca acreditei que minha irmã teria abandonado tudo sem dizer uma palavra, disse com voz embargada. Ela me escrevia toda semana sobre o bebê, sobre como estava feliz, mesmo com medo do patrão. Uma pequena fagulha de esperança se acendeu. Pela primeira vez em anos, a verdade enterrada com Rita começava a encontrar um caminho para a superfície. Se você está torcendo para que Lucas finalmente tenha sua história ouvida e acreditada, se inscreva no canal agora. A luta pela verdade e justiça está apenas começando, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Maria Lúcia chegou a Minas Gerais carregando uma mala pequena e uma caixa de fotografias. Tinha o mesmo olhar determinado de Rita e usava um colar idêntico ao medalhão que Iracema guardava, uma pedra vermelha em formato de gota. Era da nossa avó, explicou ao ver a reação de Gabriel. Tínhamos colares iguais. Rita nunca tiraria o dela voluntariamente. O encontro entre Maria Lúcia e Lucas foi organizado discretamente por doutora Camila, que conseguiu autorização para uma visita terapêutica de familiar distante. Quando a mulher entrou na sala de visitas da clínica, Lucas levantou os olhos e ficou imóvel. Você parece com ela, sussurrou finalmente. Maria Lúcia se ajoelhou diante dele, lágrimas escorrendo silenciosamente. Você tem os olhos dela. E o queixo. Quando ela começou suavemente a cantarolar a mesma canção que Lucas havia descrito para a doutora Camila, o menino juntou-se a ela, conhecendo cada palavra. Uma canção de ninar tradicional de um pequeno vilarejo no interior de Pernambuco, que Rita cantava para o bebê em seu ventre. Ele não inventou isso, afirmou Maria Lúcia categoricamente ao saírem.
Ninguém poderia ter ensinado essa canção a ele. É da nossa família, passada por gerações. O caso ganhava força. Gabriel, com a ajuda do advogado José Ferreira, primo de Rita, entrou com um pedido de exumação da área do poço e um teste de DNA entre Lucas e Maria Lúcia. Simultaneamente, a reportagem sobre o desaparecimento de Rita Ferreira começou a circular nos jornais estaduais. Dr. Paulo reagiu com fúria gelada. Utilizando sua influência, tentou bloquear a investigação, acusando Gabriel, Denise e doutora Camila de conspiração para difamação. Mas a pressão pública crescia. Ex-empregadas da mansão começaram a falar sobre os gritos ouvidos naquela noite de maio, sobre como o juiz aparecerá com roupas sujas de terra na madrugada. Na clínica Santa Clara, Lucas melhorava diariamente. Com a redução gradual da medicação supervisionada por doutora Camila, sua mente clareava. Começou a pintar, sempre a mesma cena, o poço, a mulher de vermelho, mas agora com uma diferença crucial. Nos novos desenhos, a tampa do poço estava quebrada e uma luz entrava, iluminando o rosto da mulher. Ela ainda está lá, dizia com tranquila certeza. Mas agora sabe que não foi esquecida. A reviravolta decisiva veio quando o promotor Sérgio Gomes, amigo de longa data do juiz, apresentou-se voluntariamente ao Ministério Público Estadual com uma confissão. Estive lá naquela noite. Paulo me chamou, desesperado. Disse que houve um acidente, que a empregada caiu no poço durante uma discussão. Sua voz tremia. Ajudei a selar o poço com madeira pesada. Não fiz perguntas. Mas depois da cena na festa junina, as palavras do menino. Ele respirou fundo. Não posso mais viver com isso. Com esse depoimento, nem mesmo as conexões poderosas de Dr. Paulo puderam impedir a ordem judicial para a investigação do poço. Em uma manhã chuvosa de maio, exatamente 20 anos após o desaparecimento de Rita, o concreto que selava o poço foi quebrado. A cidade inteira parecia conter a respiração. Repórteres, curiosos e moradores antigos formavam um círculo silencioso ao redor da mansão. Teresa, pálida como papel, observava da varanda, um copo de uísque tremendo em sua mão. Dr. Paulo havia sido detido preventivamente. Quando a equipe forense finalmente alcançou o fundo do poço, o silêncio tornou-se palpável. Preservados pela umidade e escuridão constantes, os restos mortais de uma mulher foram encontrados, ainda vestindo farrapos do que um dia fora um vestido vermelho. Em seu pescoço, o cordão com a pedra vermelha idêntica à que Maria Lúcia e Lucas possuíam. Junto ao corpo, uma surpresa, um diário em uma caixa plástica selada. Rita, prevendo seu destino, havia registrado tudo: o relacionamento secreto com Paulo, a gravidez indesejada, as ameaças quando se recusou a entregar o bebê para adoção. Se algo me acontecer, dizia a última entrada, saibam que meu filho se chama Lucas, como meu avô. Que ele nunca esqueça que foi amado. Que algum dia, alguém ouça sua voz. O teste de DNA confirmou: Lucas era filho biológico de Rita e Paulo Mendonça. O juiz, encurralado pelas evidências, confessou o crime em troca de redução de pena. Naquele mesmo dia, Lucas deixou a clínica pela última vez. De pé ao lado do poço agora aberto, colocou um ramo de flores vermelhas na borda. Ela finalmente pode descansar, disse para Maria Lúcia, que agora tinha sua guarda provisória. Não está mais presa no escuro. 10 anos depois, o campus da Universidade Federal de Minas Gerais resplandecia sob o sol de outono. Folhas douradas caíam das árvores enquanto estudantes cruzavam o gramado, apressados para suas aulas. No auditório principal, uma plateia lotada aguardava o início da palestra. Lucas Ferreira, agora com 29 anos, ajustava o microfone na lapela de seu blazer azul marinho. Alto, com olhos penetrantes e um sorriso gentil, pouco restava do menino assustado que um dia foi. Na primeira fileira, Maria Lúcia observava com orgulho o sobrinho que criará como filho. Ao lado dela, doutora Camila, Gabriel, Denise e Iracema, todos envelhecidos uma década, unidos pelo vínculo forjado em dias mais sombrios. É com imenso prazer que apresentamos o professor Lucas Ferreira, fundador do Instituto Vozes Silenciadas e autor do livro Memórias Enterradas, Trauma Infantil e Justiça, anunciou o reitor. Lucas iniciou sua palestra mostrando a foto de Rita no telão, sorridente, vestido vermelho, o medalhão no pescoço. A mesma que agora ocupava lugar de honra no Memorial das Vítimas de Violência de Mariana, instalado onde antes ficava a mansão dos Mendonça. Minha mãe não teve voz em vida, mas sua história salvou centenas de outras, explicou com voz firme. O caso que ficou conhecido como o Mistério do Poço não apenas enviou um juiz corrupto à prisão, mas também revolucionou a forma como tratamos relatos de crianças no sistema judicial brasileiro.
No fundo do auditório, uma mulher de cabelos grisalhos ouvia atentamente. Teresa Mendonça, liberta após cumprir pena como cúmplice, vivia agora em um apartamento modesto, trabalhando como voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de violência, sua forma de penitência. Ela e Lucas mantinham um relacionamento distante, mas civil, construído em anos de cartas durante sua reclusão. A Lei Rita Ferreira, aprovada há 5 anos, estabelece protocolos especiais para investigar denúncias feitas por crianças, especialmente em casos envolvendo figuras de autoridade, continuou Lucas. Mais de 200 casos arquivados foram reabertos, resultando em 43 condenações até agora. A mansão que um dia pertenceu à família Mendonça havia sido transformada em um centro de acolhimento para crianças traumatizadas. O antigo poço, agora cercado por um jardim de flores vermelhas, abrigava uma estátua de uma mulher com os braços erguidos, segurando uma criança, um símbolo de proteção e memória. Após a palestra, Lucas visitou o cemitério municipal de Mariana, onde os restos mortais de Rita foram enterrados com dignidade. Ajoelhou-se diante da lápide simples que trazia a inscrição: Rita Ferreira, de 1975 a 1999. Sua voz finalmente foi ouvida. Ele virou promotor público, sabia, disse ao vento, como se conversasse com ela. O Gabriel especializou-se em casos de abuso infantil. A Denise agora dirige aquela escola e implementou um programa para ensinar crianças a reconhecerem abuso e denunciarem. Lucas ajeitou as flores frescas no vaso e continuou: sabe o que mais me perguntam, mãe? Se eu a perdoei. Teresa, quero dizer. Acho que perdão não é algo que se decide de uma vez. É um caminho que se percorre diariamente. Ela não lutou por mim quando deveria, mas também era vítima, à sua maneira. Tocou o medalhão idêntico ao de Rita que sempre carregava consigo. Tia Maria Lúcia me contou que você sonhava em me ver formado. Bem, consegui. Psicologia, mestrado em trauma infantil. E agora, estou prestes a me tornar pai. Sorriu. Uma menina. Vamos chamá-la Rita, claro. Ao se levantar, notou uma senhora idosa colocando flores em um túmulo próximo. Era Dona Conceição, a feirante que havia dado o primeiro depoimento sobre Rita a Gabriel. O senhor é ele, não é? O menino do poço, perguntou com olhos marejados. Deus o abençoe, filho. Sua luta trouxe luz para muitos segredos escuros desta cidade. Lucas sorriu, apertando gentilmente a mão enrugada da senhora. Não foi só minha luta. Foi de todos que decidiram que a verdade importa mais que o conforto. Ao longe, o sino da igreja de São Pedro tocava, seu som ecoando pelas ruas de paralelepípedos da cidade histórica. Mariana havia mudado. Nas escolas, crianças aprendiam sobre Rita Ferreira e a importância de acreditar em suas próprias vozes. Nos tribunais, retratos do ex-juiz Paulo Mendonça haviam sido removidos, substituídos por uma placa que dizia: a justiça começa quando escutamos os vulneráveis. E assim, a história que começou com um sussurro de uma criança assustada transformou-se em um grito por justiça que atravessou gerações. Se esta história tocou seu coração, não guarde esse sentimento só para você. Clique em gostei, para que mais pessoas possam conhecer a jornada de Lucas e Rita. Deixe nos comentários que outras histórias de justiça tardia você gostaria de ver aqui. Inscreva-se no canal para receber mais roteiros emocionantes como este, e ative o sininho para ser notificado. Sua participação mantém vivas as histórias que precisam ser contadas. Até o próximo vídeo.